Porque se você, eu, ou qualquer pessoa aqui, que está agora aqui, morrer amanhã ou essa madrugada, você não sabe, pode dar um infarto fulminante, você morre dormindo, sei lá. A única coisa e mais importante de tudo isso da sua vida que você viveu é: você vai morrer salvo ou vai morrer condenado. Essa é uma questão de extrema tensão, mas extremamente real. A gente está aqui nesse mundo, e o mundo, a própria Bíblia diz que é uma passagem. Em 1 João, vai dizer que, ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Criador permanece para sempre. O contexto lá de 1 João, eu tenho aqui a Bíblia aberta, a gente pode daqui a pouco abrir aqui para explanar, mas é só uma introdução. Que lá fala, né, filho, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida são do mundo e não do Pai. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência. A concupiscência é o desejo lascivo, a vontade carnal desse mundo passa. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Olha aí a evidência. E a gente tem que entender, pessoal, que esse livro, ele é uma autoridade. Inclusive aqui na Terra, não há autoridade superior a esse livro no quesito salvífico, tá? Muitas pessoas hoje negam a Bíblia. Nós encontramos hoje muitas seitas negando a Bíblia. E isso é muito perigoso. Porque aí, quando você nega um princípio bíblico, você cai nas armadilhas de um guru ou de uma falsa doutrina. Que é o que mais temos hoje por aí, né? Pessoal, é muito perigoso que hoje estamos vivendo tempos de apostasia, do grego apostasis, afastamento da fé, porque a maioria das pessoas hoje que se consideram despertas, na verdade não foram salvas. Esse é o tema de hoje, a regeneração. Nós, pessoal, a sua, a minha, a nossa maior luta deve ser sermos regenerados. Se você não for regenerado, no dia do julgamento, você vai para o lago de fogo, não vai ter a salvação, mesmo sabendo de tudo isso. Logo, a sua vida aqui na terra, como o Messias falou naquela parábola da figueira, o que está plantada aí? Inutilmente. Isso é muito sério. Então vamos lá. Vamos lá. E temos uma passagem de 1 Pedro 1 que a gente encontra de forma bem clara, né? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra do Pai, do Criador, a qual vive e é permanente. Qual é a semente incorruptível? A Bíblia fala que é a palavra do Criador. Segundo a parábola do semeador, saiu para semear, deixou as sementes. Lá na parábola, em Mateus 13, o Messias vai explicar que a semente é a palavra, aquele que ouve o evangelho do reino. Então, inclusive o próprio versículo dá o significado, de incorruptível. Como? Mediante a palavra do Eterno. Então, é a palavra, pessoal, é através dela, através do quê? Da pregação do evangelho, que alguém pode crer e se converter para ser salvo. Essa vive está falando referência à palavra, olha só, aqui no grego, né? Deixa eu ver aqui. E bios é vida terrena, e zoe é vida eterna. Então, zontos é a palavra viva, meu irmão. Essa palavra que é viva. O próprio Messias falou, as minhas palavras são espírito e vida. Por que o Messias falou que as minhas palavras, né, são espírito e vida? Ele falou. Porque a gente, em Efésios, conforme diz Efésios 2, estamos mortos em delitos e pecados. É necessário a pregação de Ezequiel, meu irmão.
ossos secos. Por que ossos secos? Sem vida. Espiritualmente, nascemos sem estarmos regenerados. Por isso a regeneração que você está lendo aqui, ó. Pois fostes regenerados. O que é regenerados? É você ser gerado de novo. Como assim? Você tem que nascer do ventre da sua mãe de novo? Não. Nicodemos falou isso para o Messias. Não. É você nascer espiritualmente. Para você nascer, ser vivificado espiritualmente, significa que você está morto espiritualmente. Você está morto. Como assim morto? Irmãos, muitos de vocês, muitos nós aqui, a gente pode já achar que somos salvos. Uns apresentam essas evidências de salvação, outros não. O pecado, ele é o grande vilão. Muitas pessoas querem culpar Satanás ou outras pessoas por estarem fracassando na vida. Quando você, na verdade, deveria olhar para o pecado que está em você, para a tua vontade, meu irmão. Paulo, em Colossenses 3, vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa vontade carnal. Pois já morrestes para o velho homem. Significa que você só consegue fazer morrer a tua natureza terrena se você já morreu para esse mundo e nasceu em novidade de vida no Messias. Logo, a importância, irmãos, da regeneração. Por que você está aqui? Você nasceu na última geração. O tempo está curto e você acha que é por um acaso que você está aqui hoje. Não. Você está sendo chamado ao arrependimento. Você está sendo chamado a se dobrar à palavra do Criador. Você está sendo chamado a herdar a vida eterna. Agora lembre-se de uma coisa: muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Eu quero que você seja um desses escolhidos. Então preste atenção até o final desse vídeo. Pode abordar muita coisa aqui. Se a Bíblia fala que fostes regenerados em 1 Pedro, significa que antes não era. Antes você estava no mundo. E a pergunta é: você já foi regenerado? Qual a evidência se você já foi salvo? É que a sua vontade foi mudada. A vontade que você tinha antes de extravasar no mundo, se comportar como o mundo, viver como o mundo vive, praticar as coisas que os mundanos fazem, sem peso na consciência, sem nem remorso, vivendo na iniquidade, anomia, sem lei, vivendo como se não tivesse lei nenhuma para obedecer, satisfazendo apenas sua vontade carnal, essa vontade que você tinha, hoje você não tem mais. Se você for regenerado, antes o que você amava no mundo, hoje você não ama mais. O que você odiava antes no mundo, que era a palavra do Criador e obedecer aos mandamentos, hoje você ama. Essa é uma das evidências da salvação. Mudança de caráter, arrependimento, do grego metanoia, mudança de pensamento, mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de palavras. Hoje você vive para agradar o Pai. Não é mais você que vive, mas o Messias que vive em você. Esses são poucos dos parâmetros, tem muito mais. A árvore boa dá bom fruto, a árvore má dá mau fruto. Árvore é o quê? Alusão à pessoa. Fruto, ações naturais que uma pessoa faz. Fruto é o que uma árvore dá naturalmente. E a pergunta é: você está dando esses bons frutos? Tá difícil de se comportar bem? Tá difícil de seguir os parâmetros bíblicos? É um peso para você? É ruim você obedecer? Então cuidado. Se é ruim você obedecer, não a mim não, a Bíblia. A nova aliança, entendendo toda a escritura e o Antigo Testamento à luz da nova aliança, você tem que entender o Antigo Testamento à luz do novo, tá? Então entenda. Você não vai sair hoje apedrejando pessoas. Não. Você tem que entender o Antigo à luz do Novo. Então, se comportar em santificação, como a Bíblia fala em próprio Pedro aqui, sede santos porque eu sou santo. Esse santo do hebraico kadosh é você se separar, é você se purificar, é você viver em arrependimento, é você seguir o Messias, é você caminhar no caminho estreito, passou pela porta estreita, a evidência é que você caminha pelo caminho estreito. É difícil fazer isso? Então cuidado, porque se é difícil você obedecer, eu tenho uma má notícia. Irmãos, para que você veio aqui hoje? Você é salvo?
Eu só quero que você seja salvo. Porque se você não gosta de obedecer, desculpa, a ovelha obedece. João 10, o Messias fala: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Meu irmão do céu, que evangelho você está vivendo? E o chamado, nesse exato momento, está sendo dito. Está sendo pregado o evangelho para você. O Messias, quando ele fala, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, eu sou o bom pastor, que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A ovelha tem prazer em obedecer aos mandamentos. E eu entendo hoje que o mundo está bem difícil e por isso estamos em apostasia, mas as ovelhas continuam sendo ovelhas. Os bodes é que não obedecem. O bode jamais confessa pecado. Irmãos, entendam, nascemos condenados. Nós nascemos mortos espirituais. O pecado começou com Adão e Eva, ele perdura até hoje. Romanos 5 vai dizer isso aí, a partir do verso 12. Assim como a morte e o pecado entraram na terra por um homem, também passou a todos os outros homens, porque todos pecaram, logo todos morreram. Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória do Criador. A primeira coisa, irmãos, que todo mundo tem que entender é que todos nós somos pecadores. Pecadores. Pecado, errar o alvo. Todo mundo errou o alvo. Todo mundo desobedeceu a lei do Criador. A Bíblia diz que sem a lei não há pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Onde é que estava a lei inicial? Todos, com exceção do Messias que não pecou. E a Bíblia fala que ele é o único sem pecado. Ele é o cordeiro que tira o pecado. Agora, todos pecaram e carecem da glória do Criador. Todos, pessoal. Do grego pantes, ou pantas, derivação. Todos, sem exceção. A Bíblia fala do parâmetro do que é pecado. Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento do decálogo. Quantos deuses você tem no seu coração? O dinheiro? Você ama mais o dinheiro que qualquer outra coisa? Você ama a sua vida mais que o Messias? Você ama mulher, pessoa, trabalho, carro, dinheiro, casa? O que você ama mais na sua vida? O que você mais ama na sua vida, esse é o seu Deus. Isso é o seu Deus. Por isso o Messias fala em Mateus, não podeis servir ao Criador e às riquezas. Você vai amar um e odiar o outro. Não tem como. Então, quantos deuses você tem no seu coração? Se você ama qualquer outra coisa mais que o Criador, já é a violação do primeiro mandamento. Segundo, não farás para ti mais de escultura. E mais de escultura. Sabemos muito bem, seita romanista e mais de escultura. Você já se prostrou, já teve alguma fé, algum santinho, sei lá, São Jorge, a própria Maria Aparecida, então já violou o segundo mandamento. Não honrar pai e mãe. Já desobedeceu uma vez teu pai e tua mãe, pecou no mandamento. Não guardou um dia para descansar, já adulterou? Ah, não, nunca adulterei. Tá, mas peraí, a nova aliança vem e acaba com isso tudo. Ah, o visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo aquele que olhar para a mulher com a intenção impura já cobiçou o coração. Já cobiçou alguém? Não dirás falso testemunho. Já mentiu alguma vez? Violamos pecamos. Pecamos. Começa por aí. Segundo, os atributos do Pai. Ele é Kadosh. As pessoas erram, pessoal, muito em suas vidas, porque não conhecem os atributos do Criador. Tem uma grande falha em conhecer do Pai, o Eterno. Ele é santo, Kadosh, ele é único, ele é puro, ele é gracioso, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é Pai, ele é amor, ele é espírito, ele é justo, ele se ira, tem um monte de atributos. Que pela sua santidade e pureza ele não tolera o mal nem o pecado. Por isso que o pecado afastou o ser humano do Criador. Tem que entender por aí desde Adão e Eva. Pecamos. E o Criador é santo. Começa pelo atributo dele. Segundo ponto, ele é justo. Justo. É um outro atributo, pessoal. Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? A morte. Que morte é essa? A condenação, meu irmão. A justiça dele demanda que ele puna o pecador, não só o pecado. Esse negócio que ele ama o pecador, mas odeia o pecado, é uma falácia. Salmo 5, 5, ele abomina o homem sanguinário e o fraudulento. Salmo 7, 11, ele se ira todos os dias e já afiou sua espada, vai atingir os ímpios. Por isso, todos já nascemos merecedores da condenação.
Isso é injusto, eu sou bom, não mereço a condenação. Hebreus 2:2 diz assim, ó, toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Não é injusto. É justo nós sermos condenados. Por quê? Porque ele é puro, santo e justo, pessoal, e nós pecamos, nós falhamos. E agora como é que faz? Nascemos condenados, nem pedimos para nascer, e vamos pro lago de fogo? Justiça. O que o Criador fez? O Messias é a chave. João 3,16. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que nós não fomos condenados ainda? Lamentações de Jeremias 3,22. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. O Criador manifesta os seus atributos na terra e em nós. Como assim? Já éramos para estar condenados, pessoal. Por que não fomos, então? Misericórdia, outro atributo do Pai. Então ele é santo, ele é justo e é misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia significa você poupar alguém do sofrimento. Alguém tem que ser condenado. Pera aí, vou te poupar. Misericórdia é o atributo do Criador em nos poupar do lago de fogo. Ele exerce a misericórdia. Já era para estarmos condenados, meus irmãos. Já era para... Não era nem para estar aqui. Mas o Criador exerce misericórdia. Não nos condena ainda. Por quê? Ele tem um grande plano. O plano é salvar. E agora? Como salvar? Quarto atributo. Primeiro atributo é o quê? Santo. Segundo, justo. Terceiro, misericórdia. Quarto, graça. A graça, a misericórdia ele poupa do sofrimento. A graça ele transporta para a salvação. De forma imerecida. Meu irmão, a palavra graça no grego é charis. Significa favor imerecido. Você não fez nada para merecer a salvação. O que o Criador faz? Envia seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, aí você começa a entender os atributos do Pai e vê que, na verdade, tem um grande plano de salvação aí. Agora, para que todo aquele que nele crê. A pergunta é, o que é crer no grego? Pistis. Pistis não é acreditar que Deus existe. Até os demônios creem e tremem. Pistis é depositar toda a confiança. Está no dicionário Strong. Depositar toda a confiança em ou em algo. Isso é fé. Isso é crer. Não é só acreditar. Ah, eu acredito que ele existe. Beleza, os demônios também. Muita gente diz que acredita, mas não crê. Porque crer do grego é pistis. Pistis, forma flexionada, pisteuo, significa depositar toda a confiança. No hebraico é aman, que significa também mesmo significado. Essa característica do Pai, esse atributo de graça, meu irmão, é salvar quem não merece. Rômulo, mas eu mereço a salvação. Eu faço caridade, eu faço boa obra. Sério? Não, a salvação não é por obras. Do contrário, você anula a graça. Romanos 11 vai dizer, do contrário, se é por obras, a graça já não é graça. Romanos 11. Se é por obras, por que o Messias teve que morrer? Se você é que tem que alcançar a salvação pela tua própria força, então por que o Messias teve que morrer? E por que ele é que teve que verter o sangue? Nós fazemos as obras porque as obras são a evidência da salvação. Nós vivemos em santificação porque a santificação é a evidência da regeneração. Veja a importância da obra salvífica. O Criador tem que exercer seus atributos para que a gente ganhe vida. Efésios 2 vai dizer, estando vós mortos em delitos e pecados, ele vos deu vida.
A ação do Pai na regeneração é enquanto nós estamos mortos. E aí você encontra o quinto atributo: amor. Porque ele muito nos amou. Ele vivifica. Ele dá vida ao morto. Faz a pessoa crer. E esse é o chamado. Agora eu quero que você entenda que tudo isso faz parte do Evangelho. Enquanto nós não entendemos a nossa natureza pecaminosa e merecedora da condenação, jamais vamos entender a graça do Pai, o favor imerecido dele, o amor dele para conosco, pecadores, merecedores da condenação. Não somos nada, meu irmão, somos pó. Somos apenas, pessoal, um nariz cheio de ar, uma neblina que logo se esvanece, do pó viés ao pó retornarás. Então, a gente tem que entender nossa pequenez e que não conseguimos nos salvar, por isso a glória da salvação é do Pai. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui estamos nós, pessoal, antes da regeneração, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo. Você já andou no curso desse mundo? Você já viveu na iniquidade? Segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, ele nos influenciava a fazer coisa errada. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Desobedecemos por quê? A desobediência é uma evidência do não salvo. Você obedece ou você desobedece. Reflita sobre isso, analise-se, pois, a si mesmo para ver se está na fé. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso aqui é aquela coisa desenfreada que a pessoa não tem o menor temor ao Pai e vive na iniquidade, como se não tivesse lei para obedecer. E éramos por natureza, ou a natureza aqui que eu estou falando, filhos da ira, ou seja, merecedores da condenação, como também os demais. Todos pecaram. Mesmo Paulo vai dizer isso em Romanos 3. Agora entra, estamos condenados então, agora entra a misericórdia. Olha tudo que eu falei, está aqui em Efésios 2, verso 4. Mas o Criador, sendo rico em misericórdia. Meu irmão, não é uma misericórdiazinha qualquer. Não é um negocinho assim, ó, agora eu vou te poupar aqui, ó, porque você é um coitado. Não. Ele é rico em misericórdia. Se você cuidado, se você está vivendo aqui em pecado, em iniquidade prática, ilícita, cuidado com o que você está vivendo, porque você pode estar abusando da misericórdia do Criador. Aqui está falando dos eleitos, da graça, olha só. Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha o nível da ligação que está tendo aqui. Olha só. É por causa do amor com que ele nos amou. Não foi por causa de nós, não. Somos merecedores da condenação. E estando nós mortos, morto espiritual, espírito, você não foi regenerado ainda, em nossos delitos, o que é delito? Pecado, nos deu vida juntamente com o Messias. Por isso que, pela graça sois salvos. Olha a graça, agora aqui do grego haris. Haris, favor imerecido, juntamente com o Messias veio no madeiro, derramou o sangue, ali fez a maior obra que alguém poderia fazer. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Entenda uma coisa, esse nos ressuscitou aqui, pessoal, é a igreja. Isso aqui é o que, pessoal? Nos ressuscitou é quem? Está direcionando alguém. A quem? Somente a igreja. É por isso que eu quero que você esteja aqui dentro e não fora disso. Nos ressuscitou. Por que é só a igreja? Porque os ímpios não são ressuscitados. O ímpio é ímpio, não vai ser ressuscitado. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua... Agora antes falou da riqueza da misericórdia, agora a riqueza da sua graça. Olha os atributos aqui. Graça, misericórdia. Então ele exerce sua misericórdia e ele também a graça. Em bondade para conosco no Messias. Agora que vem o texto áureo da palavra, meu irmão. O que é graça? Eu vou te explicar para você entender o que o Pai faz por você. E você até hoje pode estar cuspindo na graça dele, meu irmão. Olha isso aqui. Você estava condenado, ou está... Você até hoje pode estar no teu pecado,
e ainda não se arrependeu. Isso é muito sério. Significa que se você morrer amanhã, você não vai salvo. Não estamos dizendo que você nunca mais pode pecar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós somos imperfeitos, que acabamos sem querer pecando. Romanos 7 vai falar isso, o mal que eu não quero esse faço, o bem que eu quero esse não faço. 1 João vai dizer que se pecarmos, temos um advogado para com o Pai. Mas nós estamos falando que talvez você ainda tenha um pecadinho de estimação, que você não se arrepende, você continua, você cai naquilo ali, porque você ainda ama esse pecado. Cuidado! Isso pode te condenar. O Criador enviou o seu Filho ao mundo, meu irmão, para morrer. Isso é muito sério. Se você não for convertido de verdade, você ainda não entendeu a gravidade da situação. Para não te condenar ao lago de fogo, ele exercitou primeiro a misericórdia. Ele exerce a graça para salvar. Como que ele exerce a graça? Enviando o Filho ao mundo. O amor. Ele enviou aqui o Messias para morrer no lugar de pessoas. Agora eu vou mexer em todo mundo aqui. Quem aqui tem cachorro, cachorrinho, animalzinho de estimação, um passarinho, um gatinho, um cachorrinho? Não sei se o animalzinho de vocês um dia já morreu. Mas eu garanto que se um dia ele morreu e você o amava muito, você sofreu demais. E até chorou. Você chorou porque você amava demais o seu animalzinho. Ficou até com depressão por vários dias, talvez semanas. Sentiu falta. O seu animalzinho era como um filho para você, né? Pois é. Detalhe, ele era um animal. Ele era um animalzinho. Se desesperou pelo seu animal. E eu sei muito bem o que é isso. Tá? Agora tem um detalhe, meu irmão. O Criador dos céus e da terra não enviou um animal aqui para a terra para morrer. Enviou simplesmente o filho dele. O filho amado dele. Não qualquer um. Não qualquer coisa. Não um anjo qualquer. Não uma criatura, meu irmão. O primogênito. O unigênito. Foi isso que o Criador enviou. A pessoa, o ser mais valioso para pagar pelos pecados, verteu o sangue, sofreu. Foi perseguido, caluniado, injuriado, difamado, cuspido, socado, chutado, colocado uma coroa de espinho na cabeça, sangrou até a morte, crucificado. Pregos atravessaram suas mãos. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a boca. Para cumprir a missão de morrer no lugar de você. E agora a pergunta que eu faço é: você chorou pela morte do Messias? Ficou com depressão quando o Messias morreu? Por saber que ele morreu no teu lugar? O que você sentiu quando você entendeu que ele morreu no lugar de você? Porque o seu animalzinho você chorou. O seu animalzinho você sentiu falta. Você se deu conta que agora você nunca mais vai vê-lo. E quando você viu quando você entendeu pelo evangelho, pela pregação, que o Messias, meu irmão, o unigênito do Pai, você não está entendendo. Ele sofreu no teu lugar. A misericórdia foi exercida em você para você não ser lançado no lago de fogo, porque o Criador, ele despejou a sua ira, que era para ser lançada em você, no Filho. Todo momento, desde o momento que os romanos chegaram lá para perseguir ele, começaram já a levar preso para ser açoitado. Saiu um pedaço de carne. Desde aquilo ali, meu irmão, já começou a ira a ser despejada.
Por quê? Porque o Criador tem que punir o pecador. Só que o Messias não é pecador. E agora, como é que faz? Aí que é o evangelho. O justo pelos injustos. Nós, os injustos, ele foi o justo. Sem pecado. Um cordeiro sem mancha nem mácula. Foi arrebentado, meu irmão. Era para nós estarmos lá. Era para nós estarmos naquele lugar, naquele toco lá, levando açoite, meu. Até a morte. O Criador tem que punir o pecado. É um outro atributo dele. Ele se ira. Ele se ira contra o pecado e o pecador. Por isso que a Bíblia fala que ele levou sobre si nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, meu irmão, você tem noção do que é isso? O Pai, por muito amar a igreja, não submeteu a igreja a isso. As pessoas não estão entendendo o que é o evangelho, irmão. O evangelho cerne é esse. Se não tiver o Messias no centro da mensagem, é inútil. O Messias é a chave. E ele morreu no lugar de pecadores. Agora eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você chorou pelo seu animalzinho que morreu demais. E o que você sentiu quando descobriu que o Messias morreu no teu lugar? No teu lugar! Não foi nenhum animal que morreu ali à toa. Foi o Messias que morreu no teu lugar, cara. Você sentiu pelo menos a mesma coisa? Porque se você sentiu a mesma coisa, já tá em falta, porque tem que sentir muito mais. Você devia se banhar em lágrima. Porque quando você entende o que é o evangelho, meu irmão, a raça humana está condenada. Ele vai e ainda salva quem não merece. Isso é evangelho. É um criador justo que pune o seu filho no teu lugar sem deixar de ser justo. Como é que ele tinha que punir a gente? Não. Ele pune o filho no lugar. Ele coloca alguém no lugar. A Bíblia, meu irmão, quando você lê todo o Antigo Testamento, vai fazer alusão ao Messias. O Novo vem e revela o Messias. Tipo e antítipo. Eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. E agora eu te pergunto, meu irmão, você tá fazendo o quê que não entendeu ainda essa mensagem? E se você já entendeu, você tem noção da dimensão que é isso? Da intensidade que é isso? Que é impagável. Que você não é capaz de alcançar a salvação, por isso que ele teve que enviar o filho. E não foi enviar por qualquer coisa, foi para morrer, para sofrer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como castigo? Tudo. Coroa de espinhos, açoite, crucificação, prego na mão, sangue vertendo. Isso foi a expiação. E a expiação é o quê? Aplacar a ira do Criador. Ele aplacou naquele momento a ira do Criador, da igreja. Por isso a igreja vai ser salva. Mediante o quê? Arrependimento e fé. Essa mensagem, pessoal, eu quero que seja de arrependimento para você. Marcos 1, 14 e 15 diz assim, a primeira mensagem do Messias, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento, meu irmão. Eu não sei a tua vida aqui, eu não conheço ninguém aqui. Só que o Messias ordena, arrependa-se. Mude. Volte ao primeiro amor. Você tem alguma birra com alguém? Não perdoa? Perdoe. Se não perdoares os homens daqui da terra, o vosso pai não vai te perdoar. O Messias falou isso aí. Isso é fortíssimo, cara. Você tá em adultério com alguém? Cuidado. Tem um romance e uma amante? Cuidado, cara. Vícios. Isso é muito forte. Meu irmão do céu, o Messias o evangelho é muito mais profundo que isso, cara. O Messias fala assim, ó. Ouviste o que foi dito, ama teu próximo. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Meu irmão,
Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Seguir o Messias, pessoal. Olha só, vamos voltar pro texto aqui agora rapidinho, em Efésios 2. Agora você entende o que é esse versículo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom do Criador, meu irmão. Era para tu estar condenado. Era para nós todos estarmos condenados. Era para nem estarmos aqui. Dom do Criador. Por isso que pela graça sois salvos. Graça, somos salvos pela graça. Isso é o evangelho. Alguém fez alguma coisa por você. Você compreende isso? Você entende o devido peso que tem a obra redentora, a devida importância que tem a obra da salvação, o sangue derramado, graça. Não foi você que verteu o sangue, não, meu irmão. Foi alguém no teu lugar. Mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitas pessoas, isso está lá em Ezequiel 33, acham que conseguem fazer alguma coisa para compensar a salvação. Meu irmão, não, calma aí. Você não faz alguma coisa para ser salvo. Você faz porque já foi salvo. Por isso que a Bíblia fala não de obras, para que ninguém se glorie. Toda obra salvífica é o Pai que concede. Isso, meus irmãos, é graça. Se eu tivesse que falar alguma coisa para vocês aqui agora, arrependa-se. Verdadeiramente. Ah, Romulo, eu já me arrependi. Qual a evidência? Todos erramos. A evidência é que hoje você mudou. Glória ao Pai por isso. Agora, mantenha-se no caminho. Tome a sua cruz. Siga o Messias. Ele morreu no teu lugar. Ele sofreu no teu lugar. Uma dor indescritível. Você não conseguiria entender. Foi pela graça do Pai aquilo lá, meu irmão. Não faz ideia. A maior obra redentora, pessoal, foi feita para salvar pessoas. E as pessoas aí hoje vivendo no mundo. Cuidado. Hoje, muitos que se dizem igreja ou despertos parecem mais como um mundo do que com um regenerado, um nascido de novo. Você já nasceu da água do Espírito? Você se converteu? Evidências do salvo. Ele dá bom fruto. João 14, o Messias vai dizer: se me amais, praticais meus mandamentos. Mandamentos. São as evidências. É nova criatura. Ama agora Bíblia. Coisa que não gostava antes. Vive em novidade de vida. Não vive em iniquidade. Vive em santificação. Ama o próximo e ama o Criador acima de todas as coisas. Quem é o teu Deus? O que ou quem você ama nessa terra acima de tudo, a tua prioridade, isso é a sua divindade. Você ama o Criador acima de todas as coisas?